Olá, mais uma vez estamos aqui para uma reflexão, um esclarecimento a respeito dos assuntos que nós somos confrontados na maioria das vezes, e hoje eu gostaria de partilhar com vocês a respeito do batismo. A gente vê quando alguns conhecidos amigos nossos, quando saem da igreja, na maioria das vezes por ignorância, eles adentram a nova religião, uma igreja evangélica protestante, e acabam se batizando novamente, fazendo o rebatismo. E aí vamos refletir a respeito desse equívoco, né? Existe uma expressão bem conhecida entre alguns que diz que católico ignorante, futuro protestante. Então, é claro, sem medo de dizer, católico que se torna protestante, obviamente ele não aprendeu nada do que ensina a igreja, nada do que é a fé católica. Mas, dando prosseguimento, gostaria de convidar a vocês, antes de começar essa reflexão, rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando sequência, nós somos muitas das vezes confrontados até mesmo quando decidimos batizar nossos filhos. E aí vem aquelas pessoas que dizem que para que batiza a criança? Como é que vai batizar a criança, que a criança não tem razão? A criança tem que ser batizada a partir do momento que ela crê. E aí eles citam aquela frase, né? Quem crê e for batizado será salvo. Só que esquece da segunda parte. A igreja ensina claramente: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Isso não quer dizer que as crianças que morrem sem batismo são condenadas ao inferno. A igreja, ela confia e entrega a misericórdia de Deus. Entretanto, o que a igreja ensina desde o início é a necessidade de batizar a todos, inclusive as crianças. Lembra do que diz, né? Se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E a igreja toma esse, como alguns outros versículos, para colocar a necessidade do batismo, que nos torna, melhor dizendo, membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Então, a partir do momento que somos batizados, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós fazemos parte do único mediador. Nós contemos nele, nós estamos nele. E por que negar essa graça às crianças? Não diz o Senhor, deixe vir as minhas criancinhas? E por que negar essa graça às crianças? Ah, não, vou batizar quando tiver com tantos anos. É necessário a gente ter maturidade para dar o melhor aos nossos filhos. E o que é o melhor aos nossos filhos que não a participação, a pertença ao Cristo e à igreja? E principalmente, dar para ela o sacramento necessário à salvação. Nós damos para os nossos filhos, batizando ainda na infância, damos para ele o melhor presente. O melhor presente que um pai pode dar e uma mãe pode dar ao seu filho é a certeza do céu. E o batismo na infância te dá isso. É isso que ensina a igreja. E a igreja tem a prática do batismo de crianças desde o início. E aí a gente vai ouvir, né? Onde é que está na Bíblia? Como a gente escuta. A gente não tem que entrar nessa narrativa, nesse confronto. Mas se tiver que provar na Bíblia, a gente mostra. O carcereiro,
em Atos 16, versículo 33, o carcereiro que guardava os presos, inclusive Paulo e Silas, quando ele se converte, né? Quando ele se vê aquela novidade daquele evangelho, daquelas pessoas diferentes que ele se vê encantado, essa é a palavra, ele pergunta a Paulo como seria a maneira para que ele fosse salvo também. E aí Paulo esteve na sua casa com sua família, pregou a boa nova a todos eles de forma que eles se converteram e São Paulo batizou a ele e toda a sua família. Toda a sua família pode ter criança, idosos, mulheres, toda a sua família. Não colocou toda a sua família, exceto as crianças, ele colocou toda a sua família. Esse é o registro em Atos dos Apóstolos. Só que, é claro, a gente poderia não acreditar que ali houvessem crianças. Só que aí que vem o ensinamento e a tradição da igreja. Lembra daquilo que a gente falou num dos primeiros vídeos que eu disse? A igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. Nós devemos aprender com a igreja. E a Bíblia, as Escrituras vão confirmar aquilo que a igreja ensina. O que é a herança? O que é o testemunho de tantos cristãos dos primeiros séculos? A gente tem tantos santos da igreja e alguns cristãos de renome que falam do batismo de crianças. E aí eu poderia citar, para a fonte de pesquisa, Irineu de Lyon, Hipólito, Policarpo, São Policarpo de Esmirna, Orígenes, que tem uma frase que diz que a igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo em crianças. São tantos santos da igreja dos primeiros séculos. Essa frase é de Orígenes, e Origem não é santo, só um detalhe. Mas existem frases de tantos outros santos da igreja que falam a respeito do que a igreja fazia desde o início, batizando a todos, crianças, jovens, mulheres e adultos, se assim estivessem convertidos. E aí, por fim, né, a gente vai ouvir o questionamento como a criança vai ser batizada e vai permanecer na fé. Esse é o papel dos padrinhos. Se você, pai, mãe, que escolhe ou escolheu padrinho para os seus filhos, você escolheu padrinhos católicos que vivem a fé e acreditam que eles, junto com vocês, irão formar daquela criança, um cristão de verdade, um cristão que esteja disposto a viver a fé católica como se deve. Viver a fé católica de acordo com os ensinamentos de Jesus. Hoje em dia não, né? De uns anos para cá, era aquele costume de convidar para que se tornassem padrinhos pessoas queridas, próximas, às vezes com uma possibilidade de um recurso financeiro um pouco melhor para poder dar presente, negligenciando o principal, que seria que aquela pessoa fosse de fato um exemplo de fé. Que aquela pessoa de fato tivesse uma criança que crescesse e olhasse, caramba, meu padrinho e a minha padrinha, meu padrinho e a minha madrinha vivem uma fé católica de verdade. Eles tiram do seu tudo por amor a Deus, não faltam à missa, rezam o terço, têm vida de oração, são verdadeiros exemplos. Se eu precisar tirar alguma dúvida com relação à vida de fé, às escrituras, o meu padrinho ou vai responder, minha madrinha ou vai responder, ou elas vão me orientar onde buscar. Nem que seja, vai encontrar o padre e pergunta para o padre. São padrinhos que deem exemplo de fé. E, infelizmente,
isso está em falta. Tá bom? Então, eu coloco para vocês que o costume de batizar crianças vem com a igreja desde o período dos apóstolos. Isso não se perdeu. A igreja batiza crianças até hoje confiando que os pais e os padrinhos façam com que ela cresça na fé católica. Mas como eu já disse, infelizmente, maus pais católicos, maus padrinhos católicos negligenciam a vida de fé daqueles que um dia eles confiaram na pia batismal. Encerro aqui esse vídeo. Espero vocês no próximo, tá bom? Até mais.